Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos. Como é bom nós estarmos adorando o Senhor, um coração cheio de paixão pelo nosso Redentor, né? Nosso amado Redentor. Isso é bom demais, estar entre os verdadeiros adoradores. Queridos, antes de começar, eu queria dar um recado aqui às nossas irmãs e irmãos de 4 anos para baixo, né, as nossas crianças. Dessa vez o titio não fez a imagem, tá bom? Nós não temos hoje uma figurinha para você pintar e acompanhar o sermão, tá? Nem sempre a gente vai ter, tá bom? Porque tem momentos que é mais difícil de preparar uma imagem, você não tem direito a uma passagem que é um pouco mais complexa, mas não vem a imaginação de como fazer uma figura, né? Então, às vezes, a gente vai falhar com você, tá bom? Mas não tem problema, assista o culto, ouça, e vocês vão aprender do mesmo jeito, tá bom? Muito bem. Então, vamos à exposição de 1 Timóteo, aleluia. Vamos começar a carta, a exposição sequencial de 1 Timóteo. Seria possível dar uma subidinha no ar, por favor? Está voando aqui minhas folhas. Até meu cabelo está atrapalhando agora aqui. 1 Timóteo, capítulo 1, nós vamos olhar para esse texto aqui do versículo 1, perdão, até o versículo 11, defendendo a doutrina apostólica. Na verdade, esse é o tema praticamente de toda a carta, é o tema central da carta de Timóteo, defendendo a sã doutrina, a doutrina apostólica. Não só a primeira, mas também a carta de Tito, né? São cartas chamadas cartas pastorais, né? 1ª, 2ª Timóteo e Tito, que foram direcionadas a pastores de igrejas, né? Então, vamos ler. 1 Timóteo, capítulo 1, de 1 a 11. Eu vou ler. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam a práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tudo que se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus, do Deus bendito, do qual fui encarregado. Até aqui. Ó Deus, como nós somos carentes, Senhor, do Teu Espírito Santo, para ir de forma um pouco mais profunda nas Escrituras e podermos extrair as verdades que o Teu Santo Espírito inspirou os escritores, Senhor, para que nós possamos compreender aquilo que o Espírito quer dizer às igrejas. Nós carecemos dessa sabedoria e, portanto, Senhor, é o que eu peço a Ti, por mim e pelos meus irmãos aqui presentes e por todos quantos podem ouvir essa mensagem, que Teu Espírito Santo abra os olhos do nosso coração, para que vejamos as verdades de Cristo aqui contidas,
para que nós possamos ter também corações dispostos, não só a compreender, mas também a aplicar essas verdades em nossas vidas, porque é através da Tua palavra que nós somos santificados. É através da Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito nos guia neste mundo de trevas. E é através da Tua palavra, Senhor, que a Tua igreja é lavada. Ó Deus, usa a Tua palavra nessa manhã para isso tudo, e acima de tudo para a glória do Teu nome. Portanto, mais uma vez te peço que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Eu te rogo tudo isso em nome do meu Redentor, do nosso Redentor, Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Queridos, nós temos aqui o início dessa carta, a gente tem logo a apresentação, eu não quero me deter muito nesse aspecto, mas já ir logo para a doutrina, né? Mas temos aí claramente Paulo, né? Paulo como o apóstolo de Cristo Jesus por ordem de Deus, nosso Salvador. Então a gente vê claramente já Paulo falando, eu não estou ocupando uma missão ou um ofício que não foi concedido por Deus, eu não tomei essa postura por mim mesmo, mas Deus me chamou, houve um chamado. Lembram-se quando a gente estudou alguns dias atrás sobre o chamado, né? Hebreus 5 fala que ninguém toma essa honra para si mesmo, de forma ativa, mas de forma passiva nós somos chamados por Deus, e Paulo diz isso, né? Por ordem de Deus Pai, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. E o destinatário é bem claro também, Timóteo, né? O verdadeiro filho na fé do apóstolo Paulo. E então ele faz, como costumeiramente, a saudação inicial, né? A bênção inicial, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. A maioria das cartas, Paulo sempre inicia quase com as mesmas palavras, né? Sempre abençoando os seus leitores, para que sejam igrejas ou pessoas, eles possam ser tomados, né, dessa convicção de que Paulo está desejando o melhor para ele. O melhor para aquele leitor, para aquele grupo de irmãos que está lendo a carta, é que eles tenham paz. A carta tem o destino de pacificar, de direcionar, de proteger a igreja. São verdades que ele vai trazer com o desejo de que isso tudo possa trazer mais graça, misericórdia e paz para os seus leitores, né? Para que eles possam ser assim abençoados, ainda que existam cartas como essa, que são bastante exortativas, né? Bastante exortativas. Gálatas é uma das grandes cartas de exortação de Paulo, por exemplo, né? Bem, dito isso, vamos ver o que significa isso que Paulo diz aqui, que quem foi esse Timóteo, né? O verdadeiro filho na fé de Paulo. Se nós ouvimos a penúltima pregação do Rodrigo, lá de Filipenses, a gente pode entender quem foi Timóteo aos olhos de Paulo, né? Paulo tinha uma consideração muito grande por ele, chega aqui a chamar de verdadeiro filho na fé, ele era um filho na fé de Timóteo. Então, esse Timóteo, lá em Filipenses, Paulo diz que ele era altruísta, ou seja, ele se preocupava mais com as igrejas do que consigo mesmo, a ponto de chegar a ficar doente, né? E se preocupar com as igrejas, se elas ficassem sabendo que eles estavam doentes, Filipos, né, por exemplo, então ele se preocupava com o que aquilo poderia causar com a igreja. Então ele quer, depois de curado, ele quer estar lá, para poder pessoalmente falar para a igreja, estou bem, irmãos, não se preocupem comigo, vamos, né? Então, Timóteo era bastante altruísta, era um homem dedicado às coisas de Deus, era um rapaz ainda, né? Aqui por volta dos 30 anos, mais ou menos, que Paulo, encontrando ele lá em Atos 16, lá em Listra, né? Atos 16:1, a gente começa a ver ali o início, né, do chamado de Paulo a Timóteo, que na verdade não foi de Paulo, né, foi de Deus para Timóteo, e Paulo somente foi um instrumento de Deus. Então ele foi tirado ali daquela cidade, mais ou menos, dizem aí os teólogos, em torno de 30 anos. Então, ele era um rapaz que desde a juventude já sabia as Sagradas Letras, tinha uma mãe e uma avó piedosas, que ensinavam o Evangelho para ele, ensinavam as Escrituras para ele. Então, desde pequenininho, Timóteo já tinha intimidade com as Escrituras, o que nos incentiva a pregar o Evangelho, por menor que seja o teu filho, você pode pregar, que o Espírito Santo tem poder para fazer com que ele compreenda, ainda na mais tenra idade, né?
Parece que ele não está ouvindo essa pregação aqui, mas daqui a pouco ele solta uma aí para você, você vai ver. Ele está atento, ele não vai compreender tudo, é verdade, né? Na sua limitação pueril, mas ele vai extrair alguma coisa, né? Deus é poderoso até para isso. Enfim, Timóteo também serviu fielmente lado a lado com Paulo, como um filho, diz ali em Filipenses também, como um filho serve ao pai, assim Timóteo serviu a Paulo, né? Então era um servo, um parceiro fiel, e ele era fiel, era submisso, então era altruísta, como nós vimos, e era responsável também, era um homem muito responsável, jovem, porém, de grande responsabilidade. Então, era um homem, um bom parceiro para Paulo, por assim dizer. Atos 16:1, como eu disse, mostra que Timóteo era filho de uma judia, Eunice, mas era de pai grego. Por isso, na sequência, Paulo acha por bem pegar Timóteo e circuncidá-lo para que ele possa acompanhar Paulo e não tenha nenhum impedimento diante dos judeus quando ele estiver pregando o evangelho, né? E então Timóteo leva ele, possivelmente Timóteo era natural de Listra, possivelmente. Bom, Timóteo também tinha algumas características, não tão boas, né? Não tão boas. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 10 e 11, 16, 10 e 11 de 1 Coríntios, Paulo diz assim: e se Timóteo for, ou seja, se for até aí vocês, até Corinto, façam tudo para que não tenha nada a temer, enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Portanto, que ninguém o despreze. Ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui, visto que o espero com os irmãos. Paulo mostra que Timóteo tinha um coração um pouco tímido, ele era tímido, uma característica de Timóteo, ele era tímido. Em 1 Timóteo aqui, capítulo 4, versículo 12, nessa carta que nós estamos, ele tinha uma outra característica. 4:12 de 1 Timóteo, ninguém o despreze por você ser jovem, né? Então, ele era um rapaz novo, que também traria possivelmente alguns problemas, porque os mais velhos iam olhar para aquele rapaz e iam falar assim: mas quem é você para poder ensinar nós que somos mais velhos? Aí, isso acontece. Infelizmente, isso acontece. Não deveria. Porque se a gente crê que Deus pode chamar um jovem até para ensinar na igreja, e pode, então esse comissionado por Deus, ainda que seja mais novo que eu e você, ele é um comissionado por Deus. Ele é um mestre. Ele pode ser chamado, ele deve ser respeitado, ele pode ser que tenha autoridade, e talvez eu não. Então é uma coisa que a gente tem dificuldade quanto a isso, mas ele tinha tinha mais essa qualidade, né? Além de ser tímido, ele também era muito jovem, poderia trazer um certo impasse, aí, uma tensão diante das pessoas a quem ele ia ensinar. E em 1 Timóteo 5, 23, tem um outro probleminha de Timóteo aqui, né? Versículo 23, capítulo 5, diz: não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e de suas frequentes enfermidades. Então, ele era tímido, ele era novinho, e ele era bem doente. Ele tinha uma saúde bastante frágil. Então, tinha tudo para desqualificar Timóteo, né? Tinha tudo para... olhando pelos olhos naturais, né? Como nós, naquele povo, diante de Saul, nós olhamos para Saul e dizemos: esse é o homem, o cara é grande, né? Ou então, diante dos irmãos de Davi, quando Samuel foi ungir um novo rei, a gente diz: com certeza é o mais velho lá, o grandão, bonitão, loirão, lá, cabelo comprido, né? É o mais fortão, e talvez ele seja. Mas o homem vê o que está no exterior, e Deus vê o coração. Então ele chama quem ele quer. Chamou Timóteo, com todas essas desqualificações, humanamente falando, não por Deus, porque isso aqui não significa nada para Deus. Ele ser jovem, ele ser tímido, ele ser doente fisicamente, ter algumas limitações de saúde, Deus supera tudo isso, dá graça a ele, como de fato deu. Só que Timóteo tinha uma grande qualidade que não poderia, né, que isso, na verdade, superou em muito todas as suas deficiências, por assim dizer, né? É o que eu falei desde o começo.
Ele era um jovem acostumado com as sagradas letras. Ele tinha a palavra de Deus no seu coração. Ele era um jovem que amava a palavra de Deus. Ele era um mestre, ainda que jovem, mas ele já era um jovem totalmente habilitado, como diz Paulo, né? Ele vai ensinar aqui nessa carta, né? Na segunda, perdão, ele diz que nós temos que aprender a manusear bem a espada do Espírito, né? E Timóteo sabia, Timóteo tinha essa habilidade, por assim dizer, né? Ele era um homem que tinha a palavra de Deus no centro do seu coração. E Timóteo foi, então, pelo Espírito Santo, né? Ele foi o discípulo que mais enfrentou os falsos mestres e suas falsas doutrinas de seu tempo. Timóteo foi um homem que, apesar, a despeito de todas essas desqualificações aqui, inclusive ser tímido, ele foi corajoso o suficiente para enfrentar os piores falsos mestres que surgiram dentro da igreja que ele pastoreou e também vieram de fora para trazer bagunça dentro da igreja. Então Timóteo é um modelo desse homem. Por isso, então, nessa sequência que nós estudamos Efésios, agora estamos lendo a carta de um dos pastores de Éfeso, né? E agora nessa sequência a gente poder criar aí um panorama, né, mais completo a respeito da igreja de Éfeso, e que lá no fim a gente vai ver que, apesar de toda essa sabedoria que Éfeso teve, ela falhou como uma igreja que deveria colocar em primeiro lugar o amor por Cristo. Mas ela não falhou quanto à questão de expulsar falsos mestres. Isso ela não falhou. A doutrina que é fundamental, ela tinha em alta estima, e por conta disso, lá no capítulo 2 de Apocalipse, duas vezes ele elogia essa igreja de Éfeso, primeira igreja, a primeira carta das 7 igrejas da Ásia. Então Jesus elogia: vocês fizeram muito bem, porque eu também tenho nojo dos nicolaítas, dessas falsas doutrinas, desses falsos mestres, que vocês confrontaram, e é assim mesmo que tem que ser. Muito bem, vocês estão corretamente no caminho, não é? Apesar do defeito, né, de não amar o Senhor e de se desviar do primeiro amor. Bem, quanto à doutrina, nós vimos no versículo 3, que Paulo dá ordem a Timóteo para ficar em Éfeso, para que pudesse admoestar certas pessoas, a fim do quê? Admoestar, qual era o tipo de admoestação? Não, para que não ensinem outra doutrina. Doutrina aqui significa um corpo de verdades e ensinamentos, tanto de Jesus como dos apóstolos, incluindo também lá todo o cânon que eles já tinham fechado, né? Em torno do século V, se não me engano, antes de Cristo, nós já tínhamos o Velho Testamento fechado, o cânon fechado do Velho Testamento, mas não tínhamos ainda o Novo, claro, porque estava sendo escrito ainda, né? O Espírito Santo estava ainda em ação. Então, essa doutrina que eles já tinham ali, já tinha o corpo de verdades fechado, já tinha um cânon fechado, já tinha uma verdade que eles deveriam se basear nela, e essa verdade, que era, além do Velho Testamento, os ensinamentos de Jesus, que já tinham, e alguns ensinamentos apostólicos, era o corpo de verdades que tinha autoridade e poder divinos para produzir um coração puro, é o que ele fala no versículo 5, né? Um coração puro, para produzir uma boa consciência e também uma fé sem hipocrisia, ou seja, uma fé legítima, ou uma fé que tem frutos, né? Ou que tem obras, como diz lá em Tiago, capítulo 2, versículo 18, né? Que Tiago confronta aqueles que dizem que são crentes, mas que não mostram através de atitudes. Não tem obras, né? Ele é crente, mas ele não sabe se comportar diante do governo, ele não tem uma autoridade dentro de casa, ou ele tem uma vida bagunçada financeiramente, ele passa os outros para trás, ele não tem bom testemunho dos de fora, enfim, ele tem um monte de coisa errada, mas ele diz que é mestre, né? Então ele diz essa fé hipócrita, é uma fé que não é fé, porque não tem obras, né? Isso aí não é o que a verdadeira doutrina produz. Se não tem frutos, quer dizer que então a árvore está com algum problema.
Não estou dizendo que todos os que não têm frutos são descrentes ainda, mas pode ser que ele não esteja apegado à sã doutrina a ponto de ser transformado, né, e abandonar a velha natureza. Isso é uma fé hipócrita, como diz aí, uma fé sem hipocrisia, no versículo 5. Então, a doutrina dos apóstolos, ou como diz também aqui na carta, a sã doutrina, ou ao longo da carta e da outra carta também que Paulo escreve a Timóteo, Paulo também fala do bom depósito, mesma coisa, o bom depósito, ou o que lhe foi confiado, tudo isso significa aquilo, esse corpo de verdades, é a doutrina, o que lhe foi confiado para Timóteo, a doutrina. Paulo estava preocupado com a doutrina. A estrutura de uma igreja é importante, desde que a sã doutrina seja o centro daquela igreja. Eu não estou menosprezando a estrutura física, não estou menosprezando que a gente deveria e deve, e nós lutamos para isso, para oferecer um espaço melhor para as nossas crianças, para outras coisas. É lógico, a gente precisa de tudo isso. Estamos correndo atrás, né? Orem por isso. Mas isso não é o fundamento de uma igreja. O fundamento de uma igreja é a doutrina apostólica, é a doutrina dos apóstolos. Quando você vê uma parreira, um pé de uva, não é? Você sabe que a treliça é importante para segurar o pé de uva lá em cima, para que não tenha contaminação na terra. Se ela ficar correndo aqui embaixo, as uvas vão apodrecer, bichos vão comer, e você não tem frutos que você possa aproveitar. Por isso a treliça é importante. Mas o mais importante naquele sistema, é a videira, não a treliça. A treliça só segura, e é importante. Mas a mais importante é a videira, que dá fruto. Existe um livro chamado Treliça e Videira, alguns irmãos estão lendo, indico, fantástico. Existe aí mais um complemento que saiu há pouco tempo, também nesse sentido, mas existe essa importância, né, de que nós possamos entender que a doutrina é o fundamento da igreja, a base da igreja, é Cristo, e Cristo através da sua palavra, Ele é a rocha, e a palavra é a doutrina. Entendendo isso, então, nós já podemos entender que a igreja daquela época de Timóteo, de Paulo, já tinha essa doutrina, já tinha esse corpo de verdades, né? E era usado para, esse corpo de verdades era usado, era autoritativo e tinha autoridade para julgar e censurar os comportamentos pecaminosos dos membros da igreja e falsos ensinos e falsos mestres também. Existe uma verdade que era o prumo, por assim dizer, né? Era a referência para poder julgar se aquilo que alguém está ensinando é certo ou errado, é falso ou legítimo, se aquele é um falso mestre ou é um verdadeiro mestre. E esse corpo de verdades também endireitava a igreja, o rumo dos membros da igreja, como a palavra faz hoje conosco, né? Então já havia esse corpo de verdades. A primeira lição, é uma lição secundária, tá? Mas era importante também para a gente saber. A primeira lição que a gente pode entender disso, então, é que não foram os sínodos, nem os concílios, ou as igrejas da Idade Média, que estabeleceram a doutrina cristã. A doutrina cristã existe lá da época apostólica. A época apostólica. Não foram as igrejas que criaram esse cânon, a doutrina, por assim dizer. Não, homem nenhum criou. Alguns historiadores, alguns estudiosos mais profundos, dizem que até mesmo as equipes de homens piedosos que fecharam o cano, eles entenderam que não foram eles que fizeram, foi o Espírito Santo. Alguns dizem que as Escrituras firmaram as Escrituras. O próprio cânon fechou o cânon. O próprio Espírito fechou aquilo que ele inspirou para a igreja saber, para a igreja aprender. O que ele queria que a igreja aprendesse está contido nesse livro chamado Bíblia. Hoje nós temos aí ela completa. Não tem mais nada a acrescentar e nada pode ser tirado. Está completo, né? Então, essa é a primeira lição. A palavra de Deus, ou seja, o Velho Testamento e o Novo Testamento, que gera a igreja, ou as igrejas. E não a igreja que gerou a palavra de Deus, não.
é o contrário. A palavra de Deus gera a igreja. Né? Então vamos lá, versículo 3, mais uma vez, Paulo lembra a Timóteo que quando ele partiu para Macedônia, ele deixou Timóteo em Éfeso para proteger as igrejas de Éfeso. Dizem que ali haviam várias, em Éfeso não era uma única igreja, ou que alguns dizem que se reuniam, vez por outra, em um lugar grande, mas haviam várias igrejas, casa-igrejas, né? As igrejas caseiras, né? E que se reuniam em determinado tempo para ficar juntos, para conferir a doutrina. Então dizem que eram várias igrejas dentro da cidade de Éfeso, porque ela era muito grande, assim dizem os estudiosos. Bem, mas o importante é que Paulo ensina a todas elas que precisavam proteger a igreja contra certas pessoas. Paulo não identifica ainda, lá no fim do capítulo 1, ele vai identificar alguns pelo nome, ele dá nome aos bois, aqui ainda não. Ele diz certas pessoas, como que se quisesse mostrar para que alguns ainda pudessem se arrepender antes de ser exortado publicamente. Né? Certas pessoas, admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, esses falsos mestres, né, talvez poderiam ser gnósticos, que estavam entrando com filosofias estranhas para dentro da igreja e querendo acrescentar coisas além da doutrina cristã, daquilo que Cristo e os apóstolos haviam ensinado. Por exemplo, a gente sabe nessa carta que alguns proibiam o casamento. Isso é algo gnóstico, vem lá dos gnósticos, onde achavam que o casamento era impureza, trazia impureza sexual, então proibiam o casamento. Alguns acham que pode ser judaizantes, judeus, né, que estavam com extrema aversão a Paulo, com inveja do crescimento apostólico, das igrejas apostólicas. Então esses judaizantes se infiltravam nas igrejas para impor de novo a lei. Por quê? Porque na sequência ele fala da lei, né? Paulo fala ali, versículo 8 em diante, fala da lei. Nós não sabemos, seja uma coisa ou outra, o único antídoto que a igreja tem para resolver esse problema é a doutrina, a sã doutrina, as escrituras. Então é isso que Paulo convoca Timóteo aqui para que essas pessoas não ensinem mais. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, você não pode temer essas pessoas, né? E essas pessoas são identificáveis. Por quê? Porque elas não geram fruto espiritual e só promovem discussões. Viram aí no versículo 4? Além de não ensinarem outra doutrina, no final do versículo 3, é a primeira coisa, e também outra coisa que eles faziam, né? Além de não ensinarem a sã doutrina, Paulo também proíbe que se ocupem muito com genealogias, fábulas, né? Fábulas aqui são histórias, né? Histórias que não tinham base para que se comprove a realidade daquela história, né? A historicidade daquele fato. Então eram fábulas, né? Fábulas, algo fictício, e eles se preocupavam muito com isso, principalmente os judeus, ou genealogias, olha, eu sou da tribo tal, né, filho de tal e tal, então você me respeita, hein? Eu sou judeu de sangue, hein? Sangue puro. Não era isso, Paulo não está... Ele fala, isso aí não é para ser discutido dentro de uma igreja. Por quê? Porque ele vai explicar. Essas coisas, versículo 4 ainda, essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Isso não traz fé e é um desserviço à igreja. Fica discutindo coisas. Quem pôs a cadeira para cá? Quem pôs para lá? Por que pintaram isso aqui dessa cor e não da outra? Por que a porta tem que ficar lá no fundo, não pode ser na lateral? E acaba discutindo, acaba criando uma religião em cima de um fato, de alguma coisa secundária, né? E pior, né? Essas pessoas estão promovendo esse desserviço e elas mesmas, como diz ali no versículo 6, essas pessoas versículo 6, elas se desviaram dessas coisas. Que coisas? Do que está no versículo 5. O coração puro, a boa consciência e a fé sem hipocrisia. Mais uma vez, voltando lá. Se a sã doutrina produz isso, então o objetivo de Paulo, como ele diz aqui no versículo 5, é trazer de volta a sã doutrina.
ficar na sã doutrina e não inventar moda com outra doutrina. Não entra. Olha, a gente vê muito isso, né? Quando a gente tem criação. Por exemplo, você tem uma criação de algum tipo de animal. Aí você sabe que determinado alimento é o melhor que tem para crescimento daquele animal. Tá bom. Só que aquele alimento custa caro. Aí você fala assim, eu vou enfiar arroz aqui no meio. Eu vou botar milho, sei lá, eu vou pôr alguma coisa aqui, né? Só para encher linguiça, o bicho vai ficar gordo. Mas não quer dizer que ele vai ficar saudável. Porque não é para misturar coisa boa, coisa ruim com aquilo que está bom. Se já está bom, fica com aquilo. Não é para misturar, não é para perder tempo com essas genealogias, as outras coisas, que você vai discutir, em vez de estar estudando a palavra de Deus. Você vai gastar tempo inutilmente, não vai dar fruto nenhum, porque esses tipos de coisas não produzem nada. E, consequentemente, esses falsos mestres estavam querendo fazer isso. Né? Isso é um problema sério, porque quando é uma falsa doutrina, às vezes você consegue refrear mais facilmente, você discerne com mais facilidade. Mas quando são coisas que você gasta tempo com bate-boca, sabe aquele bate-boca? Eu não concordo com isso. Você não concorda, mas por quê? Não, eu não sei, mas eu não concordo. Simplesmente eu não concordo. E aí fica batendo boca, você quer explicar para ele não entende, ele continua duro e tal, não concorda, mas também não mostra biblicamente por que ele não concorda, e você fica gastando tempo à toa. Não discuta. Saia de lado, faz de conta que você não está ouvindo, pede licença e sai fora. Não fica nessas discussões tolas. Né? É isso que ele está falando aqui. Então, o objetivo dessa exortação, como diz o versículo 5, dessa admoestação, é a mesma palavra de exortação, tá? Que essas coisas continuem dentro da igreja. O amor que procede de um coração puro, está falando de uma pureza de coração, onde a pessoa é transformada pela sã doutrina, ela é santificada. A sã doutrina produz a segunda coisa, boa consciência. A sã doutrina produz pela justificação que ela anuncia em Cristo Jesus. Ela anuncia paz com Deus. Você tem boa consciência diante de Deus, apesar do mundo estar caindo na sua cabeça, mas você tem paz com Deus. Por quê? Porque você foi justificado pelo sangue de Cristo, pela obra de Cristo. E você tem uma boa consciência por causa disso. Boa consciência é aquela coisa que você põe a cabeça no travesseiro de noite na cama e dorme. Apesar do mundo estar todo contra você. Porque você tem paz com Deus. É o que a doutrina faz. Terceira coisa, ela produz fé. As discussões não trazem convertidos, trazem convencidos. Né? As pessoas ficam convencidas, soberbas. Por isso que elas viram mestre. Né? Ela é mestrona, ela que sabe das coisas. Ela anda com a Bíblia embaixo do braço, mas ela nem sabe o que ela está falando. Não tem ideia do que ela está falando, é isso que vai falar aqui. Então, essa fé hipócrita, ele ensina, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Vocês já ouviram esse texto? Aquelas mulherinhas, né, que Paulo repreende, né, que aqueles falsos mestres entravam na casa das mulheres que estavam solteiras ou viúvas e enredavam essas mulheres, né, e essas mulheres, por conta de serem enredadas, a culpa era mais delas do que dos falsos mestres. Que Paulo diz assim, porque elas aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Elas se deixam enredar pelos falsos mestres, as mulherinhas, né, que Paulo diz lá. Então, aqui em Timóteo. Então, esse era o objetivo, preservar a sã doutrina, né, e confrontar esses mestres. Alguma coisa tinha que ser feita, irmãos, alguma coisa tinha que ser feita. Esses homens não poderiam continuar ali. Aquilo que não ajunta, espalha, como Jesus disse, deixa bem claro. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, nós temos que tomar alguma atitude. Paulo chega a Timóteo e diz, você tem que chegar junto com esses homens aí e dizer para eles, ou para, ou sai. Ou para, ou você não consegue. Nós não temos, óleo e água, você não mistura mais conosco. Você vai procurar o seu caminho, porque para nós aqui isso não dá. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Né? O objetivo, então, de Paulo era preservar essas coisas na igreja e também tentar resgatar eles mesmos, os desviados. A exortação, em primeiro lugar, é para produzir arrependimento. Mas, se não houver arrependimento, tem que se apartar. Como andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Se não há acordo, especialmente quanto à doutrina, não tem como você caminhar junto. Então é isso que Paulo está exortando. Versículos 6 e 7, Paulo mostra que a própria falta desses frutos na vida de certas pessoas, como ele diz aí, né,
versículo 6, algumas pessoas se desviaram destas coisas. Que coisas? Do coração puro, da boa consciência e da fé sem hipocrisia. A fé deles era uma fé hipócrita, não tinha fruto, né? Cobrava dos outros, mas eles mesmos não tinham esses frutos, né? Então, algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se perderam em discussões inúteis. Era tudo inútil essa discussão. Um bate-boca que poderia ser resolvido simplesmente com uma conversa mais simples e dócil, mas não se resolve. Quer bater boca, quer mesmo tomar a liderança daquela situação, né? É isso que eles queriam, né? Eles pretendiam trazer essas discussões inúteis, versículo 7, pretendendo passar por mestres da lei. É aquela pessoa que não sabe nada, mas ela quer chegar por cima, né? Quer ficar por cima da maionese ali. Ele quer chegar mesmo, né? Eu é que estou com a verdade, eu sou mestre da lei. Vocês não sabem nada, né? Esse tipo de pessoa aí. É isso que Paulo está exortando, né? O objetivo de Paulo era esse. Falta de frutos indica, então, que essas pessoas, com a falta de frutos, eles perderam, né? Se perderam em bate-bocas inúteis. Ele não tem mais entendimento, quer ensinar uma coisa que ele mesmo não entende, e ele não consegue aplicar essas verdades na vida dele, por isso que ele está sem frutos, não tem fruto, né? Isso revela, então, a ignorância dessas pessoas, quanto à doutrina legítima. Eles não entendiam a doutrina, como diz aqui no versículo 7, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Irmãos, é uma coisa impressionante, os falsos mestres são ousados, eles falam com cara feia para você. Eles olham para você e falam assim, eu estou certo, você tem que me engolir. Eles vêm com o nariz empinado para cima da gente. Eles falam com ousadia. Esses falsos mestres aqui, eles, apesar de não entender, mas ele quer fazer o que o povo engula aquelas verdades, né? São assuntos sobre os quais eles falam com muita ousadia. Então, irmãos, Paulo está falando mais ou menos assim para Timóteo, eu sei que eles são ousados, mas não se intimide. Você tem que ir para cima deles. E você também tem que ser ousado para falar a verdade. É interessante que às vezes você está com a verdade, mas aquela verdade, quando você começa a ouvir pelo gesto, né, pela exposição daquelas mentiras desses falsos mestres, que são intimidadores, você começa a ficar que nem, né, um cachorrinho assim, meio com medo do leãozão lá, que só estava rugindo, mas não sai nada dali, né? Ele late, mas fica tranquilo que ele não morde não, tá? Fica tranquilo. Ele só sabe latir, mas ele intimida. E a gente, às vezes, com a verdade, se esquiva, ou até entra na dele. Então, você com a verdade bíblica, você com a doutrina, você tem que ser ousado tanto quanto, para poder confrontar esses caras. Não dá para a gente ficar engolindo sapo e se intimidando. A igreja não foi chamada para isso. A timidez de Timóteo, apesar de ele ser tímido, Paulo ajuda nessa situação, mas ele fala, você não recebeu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não é isso que Paulo fala a Timóteo? Você não recebeu o espírito de timidez. Você é tímido por conta da carne, mas o Espírito Santo que está em você é ousado, é poderoso. Você tem que chegar sem se intimidar dessas pessoas e ir para cima. É isso que Paulo está ensinando Timóteo. Então, agora dos versículos 8 em diante, Paulo começa a falar aqui da lei. Então, dá a impressão, de que Paulo está mostrando que alguns judaizantes estavam ali tentando trazer essa confusão dentro de Éfeso, né? Como mestres da lei, possivelmente pudessem ser esses judaizantes. Ele diz no versículo 8 assim, sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo. Existe um modo legítimo da lei. E a lei, veja, queridos, a lei, a gente fala assim, eu fui salvo pela graça e não tem mais lei, não tem mais nada que me prenda, vírgula. Nós somos salvos pela graça, independente da lei, da prática da obra da lei, porque nós não podíamos praticar a lei completamente, não foi por obras que nós somos salvos, mas a igreja não é um povo sem lei.
A igreja não é um povo antinomiano, que é anti-lei. A igreja não é um povo que não tem uma identidade, não tem uma direção, ou não tem regras, e não tem lei para seguir. Espera aí. O decálogo continua vivo por toda a nossa vida, por toda a existência da igreja. E é isso que Paulo vai mostrar aqui. Todos os pecados que ele está colocando aqui estão relacionados com o decálogo, estão relacionados com os 10 mandamentos, desde a infidelidade contra Deus, os rebeldes, ele diz aqui no versículo 9, né? Os transgressores e rebeldes. Depois ele vai falar dos ímpios, aqueles que não têm a fé, e pecadores. Depois ele vai falar iníquos e profanos aqueles que querem profanar o sábado, que é o dia do Senhor, né? O sábado, não estou dizendo literalmente o dia de sábado, mas é um dia de descanso para adoração. Eles profanavam o dia de descanso, o dia de adoração. Então eles eram ímpios, eles eram profanos, né? Depois, para os que matam pai e mãe, era mais um mandamento, né? Honra pai e mãe. Esses aqui estavam matando pai e mãe. Depois ele diz, para os homicidas, não matarás. É mais uma lei do decálogo, e ele diz aqui, vocês estão matando. Versículo 10, para os que praticam a imoralidade, não adulterarás, né? Ou não desejar a mulher do seu próximo, né? E eles estão fazendo isso, as imoralidades. As práticas homossexuais, é mais um pecado sexual, né? Para os sequestradores, aqueles que roubam, não roubarás, mas eles estão roubando inclusive pessoas, né? Roubando gente, sequestradores. Para os mentirosos, não darás falso testemunho, mais uma lei do decálogo, e eles estavam dando falso testemunho, para os que fazem juramento falso. E ele, para completar, Paulo diz assim, e para tudo que se opõe à lei, ele está falando da lei agora? A sã doutrina, porque a sã doutrina está vinculada com a lei. A sã doutrina está vinculada com a lei. Nós não fomos salvos porque praticamos a lei, mas nós fomos salvos pela graça para praticar a lei. Nós temos um alvo. A igreja tem leis, que está dentro da sã doutrina, e versículo 11, Paulo fecha, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual eu fui encarregado. Então Paulo tem essa missão, ele está preocupado com Éfeso, e diz assim, eu fui encarregado do evangelho, que é segundo a sã doutrina, e que tem vínculo com a lei, que a lei é a conduta cristã está ali na lei. Então, Timóteo, você repreenda essas pessoas que estão atrapalhando o ensino das sagradas, da sã doutrina. Esses homens estão fazendo a igreja perder tempo com estudos de genealogia, as coisas que não interessam, né? Eles estão, pior, estão querendo trazer falsas doutrinas, tipo assim, o evangelho, tudo bem, você foi salvo pela graça, pelo evangelho, mas você também precisa abandonar algumas coisas, deixar de comer isso, deixar de beber aquilo, né? Mas você precisa de Cristo e a lei, a prática da lei. Você precisa da lei sim para ser salvo, não. Você não precisa da lei para ser salvo. A lei veio para condenar, para apontar o erro. A lei expõe a nossa incapacidade de viver segundo ela para ser salvo. Então ela só é uma radiografia que expõe a nossa incapacidade de sermos bons diante de Deus. Para isso que a lei serve. Ela só nos expõe a realidade do homem pecador que jamais conseguiria ser salvo pelas obras ou pela prática da lei. Então, o que a lei faz? A lei nos leva, ela é um aio, né? Ela é um mestre que nos leva para Cristo. Ela aponta, então você tem ainda um remédio. Você não consegue praticar o que eu ordeno, a lei fala. Mas existe alguém que praticou e morreu por você, para pagar o preço, para que você possa então ser salvo. Ela leva para Cristo. A lei leva para Cristo. Então, por isso que a lei ela é também segundo a sã doutrina e segundo o evangelho da glória de Deus, como diz o versículo 11.
ele faz isso intencionalmente, né? Ele descreve esses pecados aqui, Paulo, né? Para colocar realmente o decálogo de novo na mente, no coração, a lei de novo no coração da igreja, mostrando que apesar de serem salvos pela graça, eles foram colocados agora, salvos uma vez pela graça, eles têm regras a seguir. Eles não estão aí à toa. Salvo pela graça, eu vivo do jeito que eu quero. E errado. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia mostra claramente que aqueles que são salvos também serão santificados. E Jesus deixou claro que a única coisa que santifica a igreja é a verdade. Ele diz lá na oração sacerdotal, capítulo 17 de João: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Só a palavra de Deus, a doutrina, santifica a igreja. Então, perceberam como a doutrina é importante? É a doutrina que salva, porque é pela fé, né, que nós somos salvos, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Né? A fé só vem pela palavra. E a palavra também santifica a igreja. Ela adorna a noiva. Santificar significa trabalhar a ponto de preparar a noiva para estar pronta para o casamento com o noivo santo. Santo, 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 como nós vimos nessa manhã. O Deus santo, 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 ele vai receber a noiva quando estiver santa. Suas vestes de núpcias serão vestes de santidade. A igreja de Cristo somos nós. E chegaremos lá naquele dia, santificados. Não é? Então, aqui encerrando, né, a gente pode dizer que Paulo, ele como encarregado do Evangelho, e esse encargo, né, veio diretamente de Deus, como aconteceu lá na estrada de Damasco, então ele tem essa responsabilidade tão grande, né, que ele chega a Timóteo, que era um homem de extrema confiança. A gente poderia dizer que, como meu filho na fé, né, como Paulo chama Timóteo aqui, esse é meu verdadeiro, não é simplesmente meu filho na fé, né, mas é um verdadeiro filho na fé, né? Então ele tinha essa confiança plena nesse homem que poderia fazer esse serviço que ele não poderia fazer. Por alguma situação naquele tempo, Paulo não poderia estar ali, ele estava em outra missão, indo para Macedônia. Então ele, nessa missão, ele diz assim: eu não posso ir lá e está aqui. Então eu vou, mas você fica aqui em Éfeso e coloque em ordem a casa, por favor. Timóteo, não tenha medo desses homens. A palavra de Deus vai colocar em ordem todas as outras coisas dentro da igreja, os formatos, né? A forma. A palavra de Deus coloca a forma em ordem, né? As estruturas dentro de uma igreja e tudo mais, é colocado através da palavra de Deus, ela vai colocar isso em ordem. Mas se não tiver doutrina, essa igreja não é nem igreja. Isso não é um povo reunindo. Se não tiver a centralidade na palavra de Deus, não é igreja. Nós não estamos ouvindo nada aqui. Se eu trouxer uma filosofia diferente, ou ideias, né, de coaches aqui para vocês, vai aquecer a alma de vocês, mas não vai levar salvação nenhuma. Como Salomão fala, é tudo vaidade, bolhas de sabão, bolinhas de sabão. Né? É bonito, mas ela estoura, não serve para nada. Mas a sã doutrina, ela é a rocha que estabelece a igreja com segurança. Né? Então é isso que Paulo está querendo dizer aqui, é preservar esse evangelho em todas as igrejas, né? E não só para conhecimento de Cristo, conhecimento de Deus, mas também para a prática, para a ética. Por isso ele fala da lei. A lei é boa, não para colocar em cima do justo, viram aí no versículo 9? Porque o justo não precisa da lei, porque ele está andando de forma justa, mas é para os transgressores. A lei tem o objetivo de transformar os transgressores. Por isso a lei faz parte do evangelho. A lei nos chama. E quando a gente prega o evangelho para uma pessoa, a gente mostra primeiro o lado oculto, né? O lado feio, né, da coisa, né? O lado negro. Você é um pecador que está nas mãos de um Deus irado. Só que esse mesmo Deus irado mandou seu filho aqui para morrer por você na cruz. Creia nesse filho de Deus e você será salvo. É isso que a lei faz. Ela mostra o lado feio, mas dentro da mesma situação ela mostra o evangelho. A pregação, né, mostra o evangelho também e dá o remédio para a cura
daqueles que estão em pecado, daqueles que são sem Cristo, né? E ela também endireita o caminho daqueles que são crentes dentro da igreja, mas que estão quase caindo no caminho da perdição, do erro, do pecado, e ela exorta. A lei é utilizada dentro da pregação e do ensino eclesiástico para endireitar a igreja, para santificar a igreja, para purificar a igreja, né? A lei, a palavra de Deus usa essas verdades para santificação. Então, por isso, Paulo precisava de homens como Timóteo, homens de coragem, né, e de confiança, e com autoridade, era um chamado. Paulo sabia que Timóteo era um chamado por Deus, né? Então, a gente pode dizer que as principais missões que a gente aprende aqui, as principais missões ou tarefas, né, dos líderes das igrejas são, primeiro, ensinar fielmente as Escrituras e orar para que os seus irmãos tenham entendimento da Escritura. Primeira coisa que um líder de igreja precisa, ser um homem apto a ensinar fielmente as Escrituras e orar para entendimento espiritual. Segunda coisa, supervisionar para ver se esses ensinos, a aplicação desses ensinos, estão acontecendo em cada membro, para ver se eles estão sendo transformados. Eu ensinei você, meu irmão querido, que não pode roubar, você estava roubando, e você se arrependeu, é verdade. Agora eu quero saber, você continua roubando ou não? Fazer essa supervisão, a igreja precisa fazer isso. Você continua em determinado pecado, então vamos orar de novo, você está errado, e você pode ser repreendido de forma mais severa. Volte para Deus, se arrependa, né? Você está em pecado, então volte para Deus. Então, é para isso que serve também, é outra missão dos líderes. Terceira missão de um líder espiritual dentro da igreja, afugentar os falsos mestres com seus falsos ensinos. Nós não podemos ficar aqui engolindo esse tipo de situação. Calvino era muito sério nisso, né? Todos os reformadores foram muito sérios nisso. Spurgeon foi muito sério nessas situações. Existiam alguns puritanos que, em algumas situações, até mesmo sabendo que determinada pessoa era um falso mestre, estava ali dentro da igreja, ao oferecer a ceia, ele negava a ceia, os elementos da ceia, para aquele falso mestre. Eles negavam, porque sabiam que eles eram homens que estavam mergulhados em seus pecados, e queriam ainda fazer time dentro da igreja, causar divisão dentro da igreja. Então é sério, é afugentar os falsos mestres com os seus falsos ensinos. Em quarto lugar, eliminar todo movimento que atrapalha a edificação. Nós não estamos aqui para ensinar historinha para você, historinha para boi dormir. Nós temos que remir o tempo. Eu não tenho muito tempo para poder ensinar muitas coisas para os meus irmãos aqui. Eu não sei quanto tempo me resta, mas eu preciso correr para ensinar o que é palatável, mas não só palatável, que tenha substância. Eu não quero trazer pipoca para vocês, eu quero trazer carne, alimento sólido. Nós não podemos ficar perdendo tempo com historinhas, coisinhas aí para encher linguiça, né, como dizem. Nós não estamos aqui enchendo linguiça, nós precisamos de alimento sólido para a Irmandade, para que vocês possam estar firmes. Por quê? Porque eu sei que eu não vou poder estar do teu lado no dia que a coisa estiver feia. E mesmo que eu esteja do teu lado, quem sou eu para segurar você? Mas o Espírito Santo e a palavra de Deus, a doutrina no seu coração, vai fazer você discernir quem é falso e quem é verdadeiro. Vai fazer você discernir o caminho do engano, do erro e o caminho da verdade. Vai fazer você discernir quem você dá atenção e quem você deve rejeitar. É você. Nós somos irmãos, cristãos, queremos nos ajudar uns aos outros, mas vai ter momento que você, principalmente eu digo para você, líder de família, o homem da casa, você tem que ser um homem da palavra. Um homem de palavra e um homem da palavra. Você precisa ser mestre, senão você não vai conseguir rechaçar os falsos ensinos que vão entrar na sua casa, nem sei por onde. Mas você precisa estar muito bem firme. Outra lição que a gente aprende, que nós crentes não somos, como eu já falei, não somos um povo sem lei, não. Nós temos uma identidade, nós temos objetivos, nós temos regras, nós temos lei. Né? Então, a gente entendeu aqui, né? Você entendeu, né? Não há contraste entre lei e evangelho, quanto às exigências e ensinos morais de ambos, tá bom? Nisso não há
nenhuma divergência, mas há uma diferença sim quanto ao modo de salvação. A lei não salva, a lei condena. Primeiro ponto para você ser curado é quando o médico te mostra o raio-x e diz: você está com câncer. Deus me livre, né, irmão? Que coisa pesada, né? Mas é assim que funciona a cura. Quando você sabe que você está doente, que a lei mostra a sua realidade de doente, terminal, mas a lei também mostra assim, do outro lado tem remédio, e aponta para Jesus Cristo. Jesus Cristo tem o remédio para o teu câncer. Esse remédio é infalível. Creia nele, descansa nele, se entregue a ele, e você será curado. Você será salvo. Então é isso que a lei faz, tá? É isso aí. Terceiro lugar, nessas conclusões, enquanto a doutrina dos falsos mestres só produz especulações, só traz discórdia, divisão dentro da igreja, a doutrina dos apóstolos, a sã doutrina, produz vida eterna, produz santificação, produz fé salvadora e produz santificação dos legítimos filhos de Deus. Por isso é que Paulo, então, ordena a Timóteo, né? Ele diz assim: admoeste, repreenda, exorte esses disseminadores desses falsos ensinos, né? Com toda firmeza, Timóteo, com toda firmeza. E com autoridade. Não deixe que eles desprezem a tua juventude, não deixe que eles desprezem o que você está falando, mas seja firme, não recue diante desses falsos mestres que vêm trazer confusão dentro da igreja. Você precisa permanecer firme. Então, é isso que Paulo diz aqui a Timóteo. Não sinta medo desses homens. Se eles são ousados para falar, como diz no versículo 7, né? Desse trecho que nós lemos, né? Que eles são, versículo 7, se eles falam com toda ousadia, né? Gente que prega heresias, com tanta ousadia, seja ousado e até mais, para falar a verdade, seja ousado para falar aquilo que é bíblico, e mantenha-se firme, porque nós precisamos, irmãos, em primeiro lugar, você precisa ter convicção daquilo que você crê. Se o seu coração, como dizem em Deuteronômio 6, Deuteronômio, capítulo 6, ele diz que primeiro as palavras, antes de falar para os teus filhos, tem que estar no teu coração. Ele exorta os homens, né, de Israel, e diz assim: você que é pai, você que é chefe da família, que as palavras do Senhor estejam primeiramente no seu coração. Então nós temos que meditar nessa palavra, amar essa palavra, desejar essa palavra, para ser mestre dessa palavra. E então inculcarás aos teus filhos, você vai inculcar nos seus filhos. Então você precisa ter essa convicção. Você só vai poder falar ousadamente daquilo que você crê e não tem nenhuma dúvida. Você tem plena convicção da verdade bíblica. E ninguém tira isso da gente. Isso que é a convicção que um líder tem que ter, seja da igreja, seja no lar. O homem da casa tem que ter essa convicção. O homem que maneja bem a espada do Espírito. Então, cada líder precisa ter essa convicção para poder enfrentar com coragem e firmeza o falso ensino, os falsos mestres. Queridos, encerrando, só lembrando algumas coisas que o Senhor nos deixou. Jesus deixou uma parábola muito importante, quando ele fala sobre a parábola do semeador. Vocês lembram a parábola do semeador? Ele apresenta 4 tipos de solo, né? Ele apresenta que a semente caiu no meio do caminho, a semente caiu entre as pedras, a semente caiu entre os espinhos e, finalmente, a semente caiu em boa terra. Só produziu a semente que caiu em boa terra. As outras questões, Jesus está dizendo assim, aí ele vai mostrar, né? Quem é o semeador? O semeador é o Senhor. O Senhor representado pelas pessoas que ensinam a palavra. Por quê? Porque a semente, o que é a semente? É a palavra. E se essa semente caiu em lugar que não está muito seguro para ela se reproduzir, ela vai morrer. Né? Então, ele está dizendo assim, Jesus está dizendo, que todas essas questões estão em torno da palavra. Né? Existem 3 situações contra 1, 3 contra 1, né? Um placar bastante difícil, né? 3 contra 1,
que mostra que existem 3 inimigos para cada um que quer fazer a coisa certa. Mais ou menos isso, né? E ele está dizendo assim, então, a pregação da palavra é uma coisa muito séria. Por isso, então, Paulo tem no coração isso, que ele precisa que a sã doutrina não perca espaço para qualquer outra coisa dentro de uma igreja. Nem teatro, nem danças, como é que é? Dança profética e tudo mais aí, né? Não perca tempo com essas bobagens, porque isso não edifica nada. Você precisa da palavra, né? E aí, tem pessoas, né, que não estão acostumadas a ouvir um sermão de, quantos minutos aí? Sei lá. Estou correndo para terminar rápido, tá? 1 hora, misericórdia, irmãos. Mas, tem gente que não está acostumada. Chega aqui e vai falar assim, nunca mais volto para aquela igreja. 1 hora de pregação. Aí Jesus fala assim, poxa, mas nem 1 hora você pode orar comigo, né? Como diz lá. Eu não estou dizendo que o sermão tem que chegar a 1 hora, desculpe, acho que extrapolei um pouco o tempo aí. Mas a gente tem que entender que o centro da nossa reunião aqui nessa manhã é para ouvir a palavra de Deus. O Senhor quer que o semeador, através, não essa coisa aqui, né? Mas o Espírito Santo, através do homem, ele possa semear, ele possa ter liberdade para semear, não é? Ele vai usar miseráveis como eu para semear. Então não é por causa do homem, não é por causa do Espírito Santo. E a última coisa que eu quero dizer, que o Senhor também deixa claro, lá já glorificado, ele fala para João, lá no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse, ele chama João para escrever 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Em todas as cartas você vê uma coisa em comum, em todas. Jesus diz a cada uma daquelas 7 igrejas, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como é que o Espírito fala à igreja? Ele vem aqui no canto ali, pai, e fala alguma coisa diferente que você nunca ouviu na vida? Como é que o Espírito fala com você, com a igreja, nós aqui reunidos nessa manhã? É através da pregação, não é? Então, Jesus deixou bem claro, ouça o que o Espírito, então é sério. Nós temos que ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Viram a situação de Paulo aqui, que era encarregado do Evangelho, e pede para Timóteo, não brinca com esses caras, não brinca com esses homens. E a sã doutrina tem que ser preservada. Custe o que custar, custe o nosso sangue. E muitos homens sangraram para que a Bíblia hoje estivesse na nossa mão. Muita gente morreu para que hoje eu e você tivéssemos isso aqui, a Bíblia. Usados por Deus, sangraram, morreram, para que nós pudéssemos hoje ter a palavra de Deus. Amém? Então vamos levar em conta a palavra de Deus. Ela é poderosa para salvar as nossas almas. Paulo se preocupava com isso, e nós também temos que nos preocupar com isso. Amém? Ó Deus, que essa repreensão nessa manhã sirva para todos nós, e que nós não brinquemos, Senhor, com falsos mestres, que nós possamos ser duros, Senhor, porque nós entendemos que queremos sim que, pelas suas misericórdias, o Senhor converta os corações deles. O Senhor produz arrependimento nessas pessoas. Mas se não for assim possível, e se houver um endurecimento, que nós possamos nos apartar, como diz a Tua palavra. E que essas doutrinas jamais entrem nesse púlpito, Pai. Tem misericórdia de nós. Preserva a sã doutrina aqui nesse púlpito, Senhor, eu te peço. Eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso dos meus irmãos. Eu preciso do corpo de presbíteros e diáconos. Eu preciso de cada membro aqui dessa igreja para nos auxiliar a preservarmos a sã doutrina aqui nessa igreja. É o que eu te peço, fortaleça cada um de nós. E que cada um de nós, mulheres e homens, sejamos mestres da palavra, para que possamos discernir o engano. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.